Olá, pessoal. Eu sou a Agnes Zarato e está no ar mais um programa Manhã, temporada 2. Nesta temporada, estamos trazendo histórias de mulheres que se tornaram mães em décadas diferentes. Já recebemos aqui mulheres que se tornaram mães na década de 50, de 60, de 70, de 80 e agora estamos ouvindo histórias de mulheres que se tornaram mães na década de 90. Olá, gente. Eu sou a Melina. Estou compondo esse ano a nova temporada junto com outras mães. Nós estamos aqui para discutir, conversar, compartilhar histórias de mães de diferentes décadas. É isso aí. Para quem não conhece o Manhê, esse projeto começou lá em 2015. De 2015 a 2017, eu e a Mari Ignatius apresentávamos semanalmente o Manhê na Rádio Fiscar. Naquela época, o foco era mais jornalístico. Nós trazíamos um tema e sempre com um especialista convidado. Agora, em tempos de isolamento social, o Manhê voltou aqui no YouTube desde agosto do ano passado e, a partir dessa temporada, também no Spotify. Nesse novo formato, a proposta é então compartilhar experiências maternas. Pessoal, pedimos que vocês curtam esse vídeo, sigam a página no Instagram, @programa Manhê, com 3 Es, e compartilhem, né, os vídeos. É isso aí que ajuda bastante, né? E para quem está ouvindo a gente no Spotify, aproveita também, segue nosso perfil, curte o programa, que aí o Spotify passa a entregar nosso conteúdo para mais pessoas. Mas chega de apresentação, né? Hoje, dentro daquela proposta de conversar com mães de várias décadas diferentes, nós vamos papear com uma mulher que se tornou mãe na década de 90, a Pilar. Seja bem-vinda, Pilar. Obrigada, gente. Mãe, década de 90, né? Aliás, outro dia eu fiquei sabendo que era uma calça Mon, aquela calça estilo Mon, sabe? Que o pessoal fala. Nossa, Eu E não sei. você sabe o que é? Você sabe o que é isso? não. Sabe? É uma calça que eu fiquei sabendo que eu usava, assim, hoje em dia as meninas falam que é a calça que a minha mãe usava. É uma calça tipo, Ah! é uma calça tipo cintura alta, assim. E aí eu descobri que eu usava essa calça na década de 90. Eu sou aquela mãe que usava a calça mão, década de 90. Ai, gente. Pilar, muito obrigada por aceitar o nosso convite de estar junto com as outras mães nesses programas, nessa temporada. E aí a gente gostaria que você se apresentasse, né? Você é mãe de 3 filhas, você entrou na maternidade na década de 90, no finalzinho. E se você puder contar, se apresentar, fique à vontade. Bom, gente, meu nome é Pilar, eu sou bióloga, mas eu atuo como empresária de área de comunicação. Eu fiz mestrado de biologia na área de ecologia, mas isso foi em 2006, já faz muito tempo. Eu só era mãe de uma menina naquela ocasião. E hoje em dia eu sou basicamente mãe, né? Assim, que é o meu trabalho como empresária, ainda mais agora nessa época de pandemia, é um negócio que me deixa muito mais mãe, confinada aqui dentro de casa com duas meninas no momento. Não, eu tenho 3 filhas, mas uma delas não está morando aqui agora comigo. Ela tem 23 anos, que é essa que nasceu na década de 90. Uhum. E, enfim, então no momento eu estou bem mãe mesmo. Já, no momento não, já há algum tempo, né? Uhum. E o que eu posso dizer para vocês é que eu nunca quis ser mãe de ninguém, né? Eu fui aquela criança que nunca brincou de boneca, nunca teve aquele pique mamãe, assim, como é que vai? Eu sempre fui, ao contrário, aquela pessoa, assim, bem, meio, que brincava de outras coisas, né? Brincava de carrinho, essas coisas. E nunca tive vontade de ser mãe. Quando eu fiz 27 anos, me deu uma vontade de ser mãe, assim, foi um negócio louco, assim, pá!
fiquei com a vontade de ser mãe. Parece que não era eu que estava querendo ser mãe. Era alguém que estava querendo entrar em mim para nascer, sabe? Era quase uma possessão, assim. E aí eu estava casada com uma pessoa, já fazia 4 anos, e de repente me apaixonei por outra pessoa, um outro cara. Me separei desse meu ex-marido e em 5 meses de namoro eu fiquei grávida. Quando a minha filha nasceu, eu tinha 28 anos, a minha primeira filha. E, enfim, eu me vi super mãe. Assim, para mim, eu não tive depressão pós-parto, eu não tive problema para amamentar. O meu parto foi problemático, entre aspas, né? Porque naquela época foi pré-internet, pré-redes sociais, não tinha toda essa movimentação e essa questão do parto humanizado, né? Isso não era algo tão forte como é hoje, né? Que tem tantas possibilidades de você fazer um parto humanizado, muita informação. Naquela época não era nada disso, vocês devem saber, né? Quem tinha plano de saúde entrava na máquina de moer o plano de saúde e você, com certeza, iria fazer uma cesariana, Uhum. a não ser que você já chegasse lá com a criança saindo, né? Porque se você chegasse lá mais ou menos assim, com, sei lá, alguns dedos de dilatação, os caras te davam uma ocitocina, você quase morria de dor, né? Porque o negócio ali violenta para você ter dor mesmo, né? Pelo menos foi eu senti muita dor. E aí o médico chega para você e fala: e aí, mamãe, quer esperar mais? Ou quer que a gente faça alguma coisa agora? Ó, Pilar, vou te Bem falar legal, né? que isso não mudou muito, não, porque eu ouvi isso aí no meu segundo parto, viu? E foi agora, em 2013. E eu ouvi É, exatamente isso que você está falando. aí o cara fala assim: olha, você pode ter seu filho daqui a 2, 3 horas, mas pode demorar ainda 24 horas, hein? E você Uhum. sabe aquele negócio, aquele soro assim no braço, pá, quase morrendo. Aí você fala assim, aí eu falei para ele, falei, olha, meu senhor, faça qualquer coisa, mas acaba logo com isso, porque eu não suporto mais essa dor. Uhum. Aí ele, opa, vamos preparar a sala de parto. Cesárea nela, pá. E eu Uhum. fui, né? Você vai, né? Você vai. Totalmente alheia ao processo de nascimento, como apenas um invólucro, né? De Uhum. tá ali como uma garrafa que os caras de Coca-Cola que alguém vai abrir, assim, puf, vou usar o seu, entendeu? Um negócio assim, produto. Uhum. Aí, beleza, aí o pato, vocês devem, eu vou contar uma historinha triste, Pode mas contar. no fim deu tudo certo, no fim deu tudo certo. Aquela coisa, né? Eu descobri na minha primeira gravidez que há alguma coisa nas anestesias me deixam muito louca, assim, me dá uma alteração que eu fico um pouco nervosa. Uhum. Aí eu comecei a ficar bem nervosa durante o procedimento da cesariana. E aí eu não sei o que aconteceu, eu estava, né, naquela situação lá, eles me amarraram, fiquei amarrada que nem uma cruz assim, amarrada que nem Cristo, amarrada, e tiraram a minha filha, e eu não vi a minha filha, não. Aí quando acabou, provavelmente, imagina, quando ela saiu, né, o, o médico que hoje em dia, isso eu vou falar, hoje em dia ele é o chefe do departamento de obstetrícia do Einstein, esse cara. Não Uhum. tem a reclamar dele naquele momento, não. Ele foi bem correto, assim. Ele fez um trabalho, acho que ele deveria fazer com várias mulheres. Não foi nada comigo, pessoal. Ele chegou para mim e falou: olha, agora você vai dormir. Eu falei: mas eu não quero dormir. Ele falou: ah, sim, mas você vai. E pá, aí eu dormi. Deve ter jogado alguma coisa no meu soro lá. Apaguei. E acordei depois de um tempo, que eu não sei nem quanto tempo foi, já no quarto, vestida, tá, tá, tá. E depois de um tempão é que trouxeram a minha filha para ela mamar. Então eu nem sei que quanto Uhum. tempo passou, assim, que aconteceu o negócio. Mas, Nossa, né? mas enfim, foi legal, assim, depois deu tudo certo, eu tive uma boa recuperação da cesariana, não tive problema nenhum. Eu quero dizer que isso não me traumatizou, apesar de Sim. ser algo
ser algo que para algumas pessoas pode ser chamado de ultraviolento, né? Eu acho que é uma experiência, na verdade, compartilhada por muitas de nós até hoje, Pilar, que você está contando. E talvez a gente enxergue como violência depois que a gente tem contato com o que é a violência obstétrica. Porque na hora que você está passando por isso, você meio que, é como você falou, você vai, você não entende que aquilo ali é um processo violento, né? É uma coisa que você reflete depois, né? Exatamente. E aí, quando minha filha nasceu, depois que eu recebi ela, né? Eu virei, aí pronto, aí baixou a mãe total. Mãe, tipo, mãe animal, né? Aquela coisa assim, animal. Aí pronto, amamentar, eu virei a mamífera total. Nunca tive problema em amamentar. Que Fui para casa ótimo. da minha mãe, porque na ocasião eu estava sozinha, né? Eu morava em São Paulo, mas eu estava sozinha, eu não tinha marido, né? E aí fiquei 5 dias na casa da minha mãe, tive uns problemas lá na casa da minha mãe e vim para minha casa, que é onde eu estou aqui hoje, agora em São Paulo. Uhum. Aí, enfim, e fiquei cuidando dela aqui, eu e E ela. você, e você, na época, você não estava trabalhando, você estava mãe só. Então, eu estava trabalhando nesse trabalho que eu tenho, que esse trabalho que eu trabalho nele desde os 17 anos de idade. Entendi. Eu nunca trabalhei em outra coisa a não ser nesse trabalho. É uma empresa que eu tenho com o meu pai, que somos nós dois a empresa. Ele é a parte criativa da empresa, a parte é, lúdica, e eu sou a parte burocrática da empresa. Então, é um trabalho que, né, pré-internet como eu fazia na rua, ia em banco, era telefone, era correio. Então é um trabalho que agora com a internet eu não preciso nem sair de casa, né? Porque está tudo, aliás, nem tenho o que fazer fora de casa. Então eu já trabalhava nisso mesmo. Já tinha esse trabalho que é um trabalho que me permite, inclusive, poder morar em vários lugares que eu queira do Brasil, porque é um trabalho totalmente agora online, né? Naquela época eu Aham. precisava de um lugar que tivesse correio, banco e telefone. Então é isso. Aí, enfim, foi legal. Depois que ela nasceu, ela veio para cá, para minha casa, e a gente ficou aqui. E pronto, assim, fiquei aqui e me tornei aquela mãe assim que não deixa ninguém chegar perto do filho. Fiquei bem mãe mesmo. E depois disso, E esse trabalho te dava flexibilidade, então, para que você não tivesse que se preocupar com quem que ia ficar o bebê quando você tivesse que fazer alguma coisa? Ou não dava? Como que era? então, só aconteceu, porque naquela época eu ainda estava, apesar de eu ter 28 anos de idade, eu ainda não tinha me formado em biologia naquela época, porque a minha primeira, só que eu tinha trancado, né, quando ela Uhum, nasceu. Depois só tive que me preocupar em quem que ia ficar com ela quando eu voltei para a faculdade, né? uhum, Aí ela foi para um berçário, né, nesse período. uhum. E aí, enfim, eu solteira, aí eu me casei novamente quando ela tinha 2 anos de idade. Aí ela meio que ganhou um pai, certo? Que é meio que um pai para ela até hoje também, que é o meu Uhum. segundo marido. Mas aí já é outra história. Uhum. E como que era a sua rede de apoio? Nessa época era sua mãe? Você morava próximo a ela, na sua primeira filha? Então, vou falar uma coisa. Minha mãe pode até ver esse programa. Minha mãe nunca foi minha rede de apoio. Nesse Uhum. momento agora eu tenho a minha terceira filha tem 5 anos. Eu pedi para ela ficar com a minha filha para eu poder fazer, né, participar daqui dessa reunião com vocês. Mas é algo totalmente esporádico. Assim, minha mãe fica com as minhas filhas durante
sei lá, assim, algumas horas num dia se eu pedir. Se eu precisar para fazer um curso, tipo, toda quinta-feira, alguém tem que ficar com a minha filha das 5 às 7. Isso não é, minha mãe não é essa pessoa. Então, Uhum. nunca foi essa pessoa. Se alguém vai me dar uma força, eu tenho que pagar para essa pessoa. Ou é uma escolinha, ou é uma babá. Eu não tenho. Assim. Agora a minha filha mais velha, essa que nasceu, e ela de vez em quando fica com a minha filha mais nova. Mas aí meio que a gente fala, ó, fica aí, né? Meio que mando nela, né? Ai, Ela fica, Presta atenção na sua irmã. fica aí que eu preciso fazer, se eu precisasse mesmo, assim, né? Fazer, me ausentar, né? Assim, com periodicidade como um trabalho, né? Mas eu nunca tive uma rede de apoio. Porque das minhas 3 sogras, nenhuma delas também olhou minhas filhas, nenhuma, zero. Aí sim que não tinha mesmo, zero mesmo. Olhar, era só mesmo fim de semana e olhe lá, assim, que eu pudesse ir lá junto e que eu ficasse junto, né? Não que eu deixasse na casa dela e saísse. Nunca entendi. aconteceu. E quando você se casou novamente, quando sua filha era pequena, 2 anos, né? Você falou. Ele tinha essa participação dentro de casa, das coisas da casa, da organização, das coisas com a Dos criança, cuidados. dos cuidados. Então, esse homem era um homem sui generis total. Era, não é porque ele está vivo, né, até hoje. Eu conheci ele morava sozinho com o filho dele. Hum, Ele era um pai solteiro. uhum. A mãe desse menino morava na França, onde ela mora até hoje, e ele criou essa criança sozinho, dos 3 anos de idade até os 11 anos de idade. Sozinho não, né? Dos 3 aos 7, ele criou sozinho. Quando o menino fez 7 anos, aí ele veio morar com o pai aqui na minha casa. Aí ele tinha uma ajuda minha. Sim. Uhum. Então, ele era, sim, respondendo a sua pergunta, sim, ele era um homem que dava uma força, no sentido de fazer coisas que os homens teoricamente não fazem, né? Vocês estão falando Uhum. sobre, tipo, trabalho doméstico, essas coisas assim? Sim, sim. Levar na Então, escola, buscar na escola. aí sim, ele fazia porque ele já fazia antes, né? Ele já tinha esse. Sim. E, Essa incumbência com o próprio filho. mas com esse homem, eu demorei 7 anos e meio para ter a minha segunda filha, que aí já foi na década de 2000. Né? Uhum. A gente ficou muito tempo casado, só, só com a minha filha e com o filho dele. E ele dava forças, ele sempre participou da vida doméstica e dividiu comigo bastante tudo. Sempre foi muito E, companheiro. e aí você teve a segunda gravidez. Como que foi essa segunda gravidez? Então, depois que minha primeira filha nasceu, eu voltei à minha vontade nula de ser mãe, assim, né, de engravidar, né? E eu tive uma sorte também no ponto assim de que esse meu marido o segundo, ele era um cara totalmente obcecado em que eu não ficasse grávida de jeito nenhum, mesmo que eu, tanto pra você ver, até nisso ele era um cara bacana nesse ponto, né? Uhum. Ele não se Responsável, né? responsável, porque eu nunca usei anticoncepcional, porque eu não me dou bem com é, hormônio, né? Eu usava DIU, mas o Uhum. DIU você precisa tirar, né? De 4 em 4. Eu também, não, da terceira vez que eu botei o DIU, eu tive uma infecção, eu tirei e não botei mais. Então, então eu tomava muito cuidado, né? Enfim, mas aí um momento eu resolvi que eu tinha que ficar grávida de novo. Falei para ele, falei, olha, eu quero ficar grávida de novo. Preciso ficar grávida novamente. Estava com 35 anos de idade, eu tinha terminado o meu mestrado lá na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A gente morava em Niterói nessa época. E eu terminei o mestrado em março e eu comecei a ficar louca para ficar grávida novamente. Tipo, baixou de novo, né? É um negócio que acontece comigo assim, tipo, como se alguém quisesse entrar, né? Não sou eu que quero ficar grávida, alguém que quer que eu fique grávida, né? Eu meio que um cavalo, assim, como se fosse um negócio de espiritismo. Tipo.
E aí ele não queria de jeito nenhum ser pai de novo. Não queria. E como ele era um cara muito controlado, né, nesse sentido de não engravidar mulheres sem a pessoa sem ele querer, né, não ser pai sem querer, eu passei um ano convencendo ele a a me doar a semente dele para que eu pudesse tentar ser mãe novamente, né? Eu passei um ano convencendo, por fim eu convenci ele, e aí eu passei mais um ano tentando engravidar. Então a minha segunda filha foi super desejada mesmo. Assim, eu queria mesmo que ela nascesse, eu fiquei tentando. Fiz vários exames, ele fez exame também para saber se tinha algum problema, não tinha problema nenhum. No final do 11º mês, quase um ano, eu engravidei, da Olivia, que foi coleguinha da filha, que é a filha da Melina. Foi assim que a gente se Vo- conheceu. Você estava com quantos anos nessa época, Pilar, que você engravidou a segunda vez? Então, aí eu engravidei com 37, porque eu comecei a querer engravidar com 35, depois que eu terminei o mestrado, e consegui ficar grávida com 37, depois de 2 anos, processo. E aí a Olivia nasceu, eu tinha 38. E foi uma cesariana também, marcada, aquela história, mas eu já sabia, já não fiquei assustada com todo o procedimento, mas foi menos traumático, foi menos violento, né, digamos assim, do que... E foi igual, né? Depois que a Olivia nasceu, foi super tranquilo. Ele me ajudou muito. Eu tinha esse trabalho, continuando. Nessa época a gente morava em Niterói, né? A gente não morava aqui, porque ele trabalhava no Rio. E a gente morou lá durante 8 anos em Niterói. E aí, amamentação tranquila. Olivia era uma criança super tranquila. A Isabel também era uma criança tranquila, não tive problema com elas de nada. E dessa vez você já tinha um apoio em casa, né? Você não estava É, só você e a sua filha, né? o Edmilson, que é o meu segundo marido, ele é um homem que sempre trabalhou muito, assim, né? Tinha uma vida profissional muito agitada, muito que solicitava muito dele. Mas como eu tinha essa facilidade que eu continuo tendo, né, de estar assim me assumindo como mãe, né? Tive esse privilégio, né? Esse é um privilégio que eu tenho de poder me assumir como mãe. Então ele me ajudava, mas eu não precisava exatamente dele o tempo todo, mas ele estava sempre disposto quando eu necessitasse, ele estava disposto e realmente um privilégio, né? A gente depois foi morar em Aracaju e, e ele, né, enfim, sempre que ele precisava, ele me ajudava bastante, apesar de eu não ter família, né? Nem no Rio, quer dizer, meu pai mora no Rio, mas meu pai também é uma pessoa que não é uma assim, né, uma rede de apoio. E nessa época, então, eram vocês dois e as três crianças, o filho dele e as suas duas. En- Então, o Ari, o filho dele chama Ari, ele foi para França, ele se mudou para a França, onde ele foi morar com a mãe dele quando ele fez 11 anos de idade. E aí, quando a Olivia nasceu, ele já não morava com a gente, era só a Isabel que estava. Então Entendi. então era eu e as duas meninas e ele. Bom, enfim, aí teve a terceira gravidez, foi outro momento, né? Porque da Isabel para a Olivia foram 9 anos e meio de diferença, né? Uma nasceu em 98, a outra nasceu em 2008, mas, uma nasceu em junho, outra em janeiro, então foi 9 anos e meio de diferença. E aí teve a terceira, que aí foi já nos anos 2010, né? Mas eu já estou pegando faixa de outras pessoas aí já. Não, mas pode Não, mas a contar. gente quer saber a sua história mesmo. Como que foi Como essa terceira gravidez tanto tempo depois? quase uma por década. Quase uma... É, não, Uma por basicamente. década. É.
faltou 2 anos, quase isso. Na terceira vez, aí eu já estava com outro pai, que foi uma pessoa que eu conheci em Aracaju, que eu falei que a gente mudou para lá, Aham. que é meu companheiro até hoje, a gente está junto até hoje. Apesar que ele não mora aqui em São Paulo, ele ainda mora em Aracaju, eu moro aqui. É, a gente estava junto fazia 5 meses só. E dessa vez, realmente, eu não imaginava que eu pudesse ficar grávida. Eu não quis ficar grávida e eu não tentei ficar grávida, ao contrário. Quer dizer, na verdade, eu não me preveni, mas porque como eu tinha 44 anos de idade, você Uhum. olha lá no Google, lá, possibilidade de engravidar com 44 anos, você vê lá 1%, 2%. Aí Você você fica caiu no um por desempregada, né? cento, né, Pilar? Aí, A e Aurora eu não me anunciou que ela escolheu sua barriga como as outras. Ela já veio, ela não precisa. ela tomou, cara. Ela foi uma. E a Aurora é diferente das outras. Enfim, aí já é outra coisa, né? É, E como que foi a gravidez, o parto? Teve muita diferença das outras experiências? como foi um susto, porque eu não imaginava que eu fosse ficar grávida com 44 anos assim, em 5 meses de relacionamento com alguém. Porque a Olivia eu tentei ficar grávida durante 1 ano, né? Fiquei tentando ficar grávida. Uhum. E demorou. No caso esse foi rápido, eu fiquei muito assustada, para falar a verdade, eu fiquei surpresa. Apesar do pai não ter filho nenhum, ele ficou assustado, depois ele gostou até da ideia assim. Acho que até hoje ele é um pouco assustado, mas ele já está bem acostumado. O ritmo Ele ama, masculino, né? A criança já tem 5 anos. Ele tá acostumando. ele está acostumado. Agora ele está acostumadão, agora acho que ele acostumou depois. É, Ai. e aí, assim, minha gravidez foi tranquila, apesar de eu fazer um pré-natal de risco, né? Então, assim, eu morava em São Paulo e eu fui para o SUS na ocasião porque eu não tinha plano de saúde. E eu tentei ir para fazer parto humanizado, Casa Ângela, alguns outros lugares aqui em São Paulo que. Só que eles não me aceitaram, porque eu tinha 2 cesarianas prévias e Uhum. tinha 44 anos de idade. Aí Uhum. se eu quisesse fazer já tinha toda a informação nessa época, né? Porque faz pouco tempo. Se eu quisesse fazer um parto humanizado, aí eu teria que pagar, né? Vender um carro, aquelas coisas, né? Sim. Porque Uhum. é um negócio caro, né? Pelo menos Tá. ainda, não sei. Se você não vai fazer, né? Se você não vai fazer em umas casas de parto, se você quer fazer em casa com um médico particular, uma doula, uma coisa toda direitinha, aí você tem que pagar e não é muito barato. Não, não Uhum. é. E aí eu resolvi ir para o SUS, né? Falei, vou para o SUS, normal, vamos embora. No SUS tem muito parto, as pessoas fazem parto natural, no SUS não é. Eu acho que a indústria da cesariana é menor no SUS do que no. Convênio. Com certeza, tem uns dados, eu não lembro agora, mas é bem discrepante, né? Nos planos de saúde é muito alta e no SUS é bem menor a taxa de Mas aí, cesariana. sim. Mas aí quando eu cheguei lá para fazer para Natal, já me botaram no de alto risco, né? Já fui lá, e aí já me decretaram também uma cesariana, que não tinha como eu fazer. Mesmo no SUS, eles já falaram, não, você vai fazer cesariana. E eu falei, vamos lá, já passei por isso, vamos fazer novamente. Tive para Natal, assim, considero que foi bacana, porque tive uma atenção especial de médicos que estavam para lidar com pessoas que tinham problemas, né? Que teriam problemas. Só que eu não tinha problema nenhum. O meu problema era apenas que eu tinha uma idade avançada para uma mãe. Então, eu estava lá junto com mulheres que tinham pressão alta, diabéticas, é, aidéticas, mulheres Uhum. com vários problemas, né? Mulheres jovens com vários problemas. E então a gente foi bem assistido, né? Por médicos bons. E eu tive um parto o mais humanizado de todos. Por incrível que pareça, eu tive no SUS Uhum. o parto mais humanizado de todos aqui numa maternidade municipal, aqui no Rio Pequeno, aqui na zona oeste de São Paulo. Que A, legal. a
a minha filha, né, o meu marido ficou comigo na sala de parto, a minha filha saiu, me mostraram, ela ficou junto comigo na mesma hora, ela não foi para, quer dizer, não, levaram ela lá para uma salinha lá, mas em seguida voltou para mim, ficou comigo. Tinha até um tipo um bustier, assim, eles botaram ela dentro de um negócio, assim, como se fosse um top. Um canguruzinho? Era um canguruzinho, eles enfiaram ela aqui, ela ficou dentro, junto comigo aqui, e fomos para o quarto juntas, não tinha berçário, foi bem, bem humanizado, assim, dentro do possível, né, daquilo ali. Eu Sim. falei que eu falei que eu não queria que colocasse aqueles colírios nela, aqueles negócios, eles não colocaram, não fizeram nada disso. E aí, é, e aí, assim, a Aurora é uma criança diferente, né? Ela teve, como eu já era mais velha, eu não conseguia amamentar muito, né? Eu achei que eu não tinha tanto leite mais, ela mamou só até os 6 meses de idade, porque a Olivia mamou até os 3 anos e meio, né? A do meio. Foi difícil desmamar ela, foi bem difícil. Então, eu digo isso tudo sempre com aquela consciência do privilégio, né? De estar podendo fazer, de sempre estar podendo fazer isso e me considerar, assim, mãe, praticamente mãe full time, muito Uhum. mais do que qualquer outra coisa, né? Apesar dessa situação diferente também de ter tido 3 pais em 3 décadas, né, praticamente. Mas eu tive. E Pode falar. não, pode falar. Não, eu ia perguntar, você falou que ela é uma criança diferente, né? Mas você percebeu a diferença? Porque você teve uma filha com 20 e poucos, uma com 30 e poucos e outra com 40 e poucos, né? Como que foi receber esses bebês, né? O contato com esses bebês? Porque bebê é um negócio braçal, né? Você põe para Braçal. dormir, você não dorme direito, você troca a roupa o tempo todo, é braçal. Como que foi quais as diferenças nas 3 décadas diferentes da sua vida, lidar com esses bebês? Eu sempre fui uma mãe muito insubordinada, né, em relação ao que as pessoas diziam que eu deveria fazer, né? Então, esse negócio assim, então você põe no berço e deixa chorar. Foi a primeira que eu tive, aquela coisa. E eu nunca fiz isso, né? Então você tem que mamar de tantas horas. Não, eu já era livre demanda naquela época sem saber nem que existia isso. Aham. Isso na primeira filha. Então, as minhas filhas sempre dormiram comigo, até, até eu expulsar da cama, porque a criança estava com 5 anos de idade, e falar, meu filho, agora chega, né? Porque não dá. A, não, a Isabel, ela saiu antes, saiu com 2 anos, né? Porque me casei com outro cara que não era o pai dela, e falei, não, acho melhor ela ficar na cama dela. A Olivia dormia comigo, e o pai dela dormia em outra cama. Então, assim, esse negócio do trabalho braçal, sempre foi um negócio, porque eu sou uma pessoa braçal pra caramba, na verdade, né? No geral, assim. Eu acho que eu sou pouco intelectual, sou muito mais pro braçal, sou muito operária, muito dona de casa, assim, cozinheira, padeira, faço as coisas. Então, cuido de cachorro, de gato, de canil. Então, assim, para cuidar de criança também, assim, uma coisa bem. Eu, eu nunca dei muita importância ao que os outros falaram que eu deveria fazer também. Porque talvez eu tivesse essa independência, né, de poder estar com a minha criança. Aham. É um privilégio também. Então agora com o que eu digo que a melhor foi a do meio, né? Eu acho assim, no sentido de eu poder me dedicar melhor. Porque a Olivia, eu tinha 38 anos, na verdade eu tinha quase 40. Eu estava numa fase da minha vida que eu já não estava na, na efervescência da juventude, de querer curtir, de querer de estar a fim de fazer outras coisas, de não sei o quê, que nem eu estava quando eu tive a Isabel, que apesar de eu ter 28 anos, eu estava na adolescência ainda, né? Eu demorei para sair da minha adolescência. Aliás, eu não sei nem se eu saí até hoje da minha adolescência, pra falar a verdade. Eu saí da adolescência para a menopausa, direto, eu tô nessa, assim. Então, assim, com 45 anos, quando foi agora que a Aurora nasceu, eu admito que a paciência, o vigor físico diminuiu, Uhum. assim, admito que com
para você ter um filho, você está com toda a disposição de fazer as coisas que um bebê, uma criança precisa, com 45 anos não é tão fácil como como com 30, até 40 e pouco, sabe? 42, assim. O vigor cai, a paciência cai, e a Aurora é uma criança que demanda muito. Então, hoje em dia, nesse momento agora, inclusive nessa pandemia, que ela está em casa direto, né? Está sendo, assim, bem desafiador para mim, porque ainda mais porque só eu e ela, porque o pai dela não está morando com a gente. Então, e a minha filha mais velha também não está aqui para me ajudar. E Olivia, que é do meio, é adolescente, né? 13, ela tem 13 anos, ela acha a Aurora um saco, na verdade. A São Aurora enche o momentos saco dela. diferentes, né? A Aurora perturba muito ela, enche o saco dela, quer brincar com ela, e ela não quer brincar com a Aurora, né? Porque brincadeirinha de criança é um saco, né? Uma menina de 13 anos. Então, A Mel tem um quadro parecido ali, né, Mel, em casa. Ai, ontem tava tendo a maior treta do universo aqui, porque o Rudak ele tem 7 e a Cecília tem 13. Ele quer muito que ela jogue um joguinho com ele e ela joga com as amigas e não joga com ele. Isso deixa ele tão irritado e triste. E aí vira uma confusão. Ela, ai, mãe, não quero nem chegar. E fica difícil conciliar, porque ao mesmo tempo a gente tem que respeitar, né, que é difícil para ela, mas também é difícil para ele que quer atenção. E aí sempre tem confusão, ainda mais agora, né? É um ano de pandemia, pois é. E aí a aula em mas é casa, difícil. né? Fazer com que a Aurora respeite, né, que a outra está tendo aula, porque a Aurora ela tem 5 anos, ela não está tendo aula. Assim, eu vim para cá para São Paulo e eu não coloquei ela numa escola. Eu cheguei aqui de Aracaju ano passado. Ela tinha 4 anos, né? Ela saiu de uma escolinha lá em Aracaju quando começou a pandemia. E aí aqui eu não matriculei. Eu matriculei ela no EMEI aqui, que é uma escola pública, né, municipal. Mas não está tendo aula, eu não coloco ela no home class, Online. assim. Então eu tenho que dar conta dela, né? E e aí é isso, assim. Viu, meninas, com 45 anos de idade, não é fácil ter filhos, hein? Pensem bem. Quando você estava falando da terceira filha, eu já estava pensando, falei, nossa, que eu tenho 2, né? E eu pensava, às vezes penso vagamente no futuro, de ter um Você está parto com que quantos anos agora? Você está com eu quantos vou fazer anos? 35. Ah, menina, ixi, você está ótimo. Tem agora, tem 8. Pensando, mas assim, daqui uns 10 anos seria, né? Mas aí já daria, não daria muito tempo. Eu tenho daqui a uns 5. Daqui a uns 5, tá bom. Ai, mas aí é muito perto. Não dá. Eu preciso de pai, eu já troquei de pai também 2 vezes. Até achar o terceiro, vai demorar, A coisa acontece. vai demorar muito, não vai dar tempo. Ai, Você menos esperar, já rolou. Você ficou grávida, você nem viu. olha lá, hein? Porque é meio que assim. Ô, Pilar, e como que é esse relacionamento dessas famílias todas hoje? As suas 3 filhas, seu ex-marido, seu atual, como que tá essa dinâmica? Então, o pai da minha primeira filha é um cara com quem eu não tenho nenhum relacionamento, né? Aliás, eu não falo com ele, sei lá, não sei se nem faz quase 10 anos, assim. Não, menos, talvez uns 8 anos, que eu não falo, que eu não vejo, né? A gente se comunica através dela ou através de mensagem, qualquer coisa assim. Porque ele também, ele não mora em São Paulo. A Uhum. Isabel tem muito contato com os irmãos dela, que são os filhos desse pai, que moram aqui, são vizinhos. Então, ela tem contato com o pai, ela através dos irmãos e através dela mesma, que Entendi. ela tem essa independência para se relacionar com ele, e eu não preciso me relacionar com ele, né? A gente não tem esse contato. E ela já é E adulta também, né? é, é adulto.
Mas antes dela ser maior de idade, já tinha esse distanciamento nosso, mas numa boa, assim, que a Isabel, ela faz essa... Ele mantinha, né, as tratativas de pai dele, assim, falando bem financeiras, né, assim, digamos, Uhum. dentro do possível, né? E aí a gente tocava a nossa vida. O pai da Olivia é meu vizinho aqui, a gente sempre está conversando. Ele adora a Aurora vai na casa dele para brincar, né? Ai, Minha que mãe- legal. ele mora na mesma rua da minha mãe, né? Então, a Olivia está sempre na casa dele, porque quando ela não está a fim de aturar a Aurora aqui, ela vai para casa dele. Hoje mesmo ela foi para lá, né? Porque para ficar sozinha aqui, ela fica lá. E ela está tendo uma obra aqui, ela vai para casa dele, fica lá. Então, eu tenho uma boa relação com ele. Que E, bom. e ele tem uma boa relação com todas as minhas filhas, porque ele, como eu já falei, uma pessoa, um pai, assim, um homem sui generis, né? Diferente dos outros homens. Mas. Uhum. O, o meu atual companheiro também se dá bem com as minhas filhas, mas no momento a gente não está morando junto, né? Ele está morando lá em Aracaju, porque eu vim para cá na pandemia, porque minha mãe mora aqui em São Paulo, estava precisando de uma assistência, que ela já é idosa. Uhum. E minha casa aqui pagou, aí eu voltei e ele ficou lá porque ele tem um emprego lá. Mas em breve ele deve vir para cá, para São Paulo. Eu, quase, ele deve estar chegando logo. Então E você assim, voltou para São Paulo foi por causa da pandemia, na verdade. foi, foi por causa da Ah, pandemia. entendi. Porque e também também por causa das minhas filhas, né? Porque a mais velha estava aqui. Eu passei 2 anos Hum, em Aracaju. Agora, eu morei em Aracaju um tempo, aí eu vim para cá, a Aurora nasceu aqui, aí eu voltei para Aracaju em 2017. Aí as meninas ficaram aqui. A mais velha foi morando com minha mãe e a Olivia ficou morando com o pai dela. E aí eu ficava lá em Aracaju esses 2 anos e meio, assim, sem saber o que eu ia fazer da minha vida, porque eu não estava suportando também a ideia de ficar afastada delas. Eu sabia que seria muito prejudicial, principalmente para a Olivia. E aí, quando começou a pandemia, quer dizer, antes da pandemia, antes de começar a pandemia, eu estava planejando a minha volta já. Quando começou a pandemia, em março, né, do ano passado, eu comecei a me organizar para poder vir para cá. E aí eu consegui fazer toda a história da mudança, toda a minha logística para poder tirar a minha casa de Aracaju e vir para cá. E cheguei aqui no dia 2 de junho. Então, eu passei. E aí as meninas ficaram comigo de novo e estamos todas aqui em casa. Fora a Isabel, que foi para Brasília, mas ela está chegando agora semana que vem. Quer dizer, eu vim por causa da pandemia, mas eu estava já querendo vir antes, porque eu estava achando que eu tinha que ficar aqui por conta da Olivia, porque a Olivia não podia ir para Aracaju, aham. por causa de escola, essas coisas dela. E o pai dela também, né? Que ela quer ficar perto do pai dela. Esse sempre foi um desafio também, por conta de 3 pais, e sempre os pais moram em cidades diferentes, né? E aí isso era ruim para as crianças também, ter que fazer essa logística de estar sempre levando, viajando. Então, Isabel sempre, desde pequena, viajava de avião sozinha, né? Porque o pai dela sempre morou em Brasília, Cuiabá, essas coisas. A gente morava em outra cidade. Mas agora tá todo mundo aqui, estamos aqui em São Paulo e eu vou ficar por aqui mesmo. Agora acho que eu pretendo ficar por aqui mesmo. Então você está conseguindo equilibrar tudo aí, né, Pilar? Todas as pontas da vida aí em São Paulo. É, assim, como eu sempre penso, né? Tenho privilégios, né? Tenho que, né, agradecer, assim, e poder fazer com que as coisas funcionem da melhor forma possível, porque eu tenho essa possibilidade mesmo de poder estar fazendo isso. E aquela coisa, a maternidade é aquela coisa que a gente não sabe, né? Eu, pelo menos, não sabia. Eu nunca imaginei que essa fosse ser minha vocação, né? Porque com
com 28 anos, você já é para ter uma carreira, né? Já tem uma carreira na sua vida. Aí, de repente, você descobre que você depois de fazer um mestrado numa universidade estadual, você fazer um trabalho bacana, que você recebeu né, super louros por ele, você descobre que, na real, você é mãe mesmo. E tem essa chance de ser, né? Isso é um privilégio total, assim, na vida, e uma surpresa que as pessoas podem, assim, sem culpa, entendeu? Sem culpa, porque você que se você pode ter um trabalho, que eu vou te falar para vocês, eu nunca fui criada para ser mãe. Minha mãe e meu pai não me criaram para ser mãe. Me criaram para ser uma mulher independente, uma mulher que trabalha fora e uma mulher que deixava a criança aos cuidados de uma escola, naquela época, uma babá, né? Na década de 70, quando eu nasci, né? Minha mãe sempre se incomodou, que minha mãe era uma mulher, ainda hoje, uma mulher feminista, né? Ela é uma mulher, assim, libertária, começo do feminismo no Brasil foi hippie, papapá. Falava, eu via ela, desde pequena, eu via ela reclamando com as amigas dela que fulana tem um papo cri-cri. Papo cri-cri é crianças e criados. Isso é uma coisa horrível, assim, né? Nossa. Naquela época, né? Uhum. A dona de casa que vivia no meio dos criados, das crianças, aquela coisa da mulher burguesa, né? Que na década de 70, a mulher branca burguesa, que ela era mesmo, né? Ela vivia em meio a essas. E o feminismo naquela época era um feminismo branco e burguês, né? Também, na década de 70 no Brasil. E ela fazia parte disso, e ela é consciente disso hoje em dia, e ela está em outra, mas enfim. Eu sempre cresci ouvindo que isso não tinha nada a ver, você querer ser mãe, sabe? E aí, por isso que talvez eu tenha demorado tanto para assumir que ser mãe, não, assim, você lidar com a maternidade, se você pode, não é nenhum demérito, né? Como era antigamente, na década de 70. Quer dizer, por exemplo, eu não mamei no peito da minha mãe, porque naquela época não tinha esse negócio de mamar no peito. A criança nascia e já botava num leitinho, porque você, né, ainda mais se você era libertária, você não tinha essa, você ficar de mamãezinha, isso é coisa da sua avó, da década de 40, né, 50, 40, né, porque minha mãe nasceu na década de 40, então a mãe dela nasceu na década de 20. Aham. Então, enfim, eu sou já uma mulher, né, tenho 50 anos de idade hoje, e, e assim, não sei como é que é, assim, né, as mulheres da minha idade, assim, acho que muitas talvez não se assumissem como mães mesmo. Mães, assim, eu quis ter. Cuidava muito mais da carreira do que da mãe, porque era uma coisa mal você ser mãe. Você tinha para quem podia, né? Eu sempre dizendo para quem podia, dentro de um privilégio que eu Sim. vivo. Né? Não estou aqui para falar nada. Sim. Mas para De, quem? Para mulher que podia escolher, né? Que não tinha, não é, era algo compulsório, né? Casou, filhos, lar e fechava é, o ciclo, E aí, né? e Não aí, e podia. aí a mulher tem que ser, né? Ela tem que ser porque ela foi grávida sem querer. A gente não tem aborto seguro no país, nem legal, nem nada, né? O marido, muitas vezes, a maioria das vezes, é um cara que não te dá ajuda nenhuma, ao contrário, ele só te atrapalha, né? E você tem que dar conta não só dos seus filhos, como de um trabalho externo, para você poder se sustentar. E aí a maternidade se torna um fado mesmo. Sim. Então, eu tive esse privilégio. Né? Bacana. E eu tô falando para mim mesma também agora, assim, um pouco, porque meus pais são vivos, né? E ser mãe, ó, para você ver, quando eu fui grávida, pela primeira vez, que eu tinha 28 anos, eu avisei meu pai que eu estava grávida, já tinha quase 30 anos. Sabe? Ele falou um palavrão no telefone, você não vou repetir aqui, né? Mas ele falou um palavrão, ele ficou chocado, assim, como que você ficou grávida?
entendeu? Eu não esperava mesmo, né? Eu não tinha filho nenhum, assim, é porque não era uma coisa assim que ele esperasse que eu fizesse. Uhum. Na minha segunda filha, todo mundo sabia que eu queria ficar grávida, então todo mundo estava acostumado já com a ideia, né? Porque eu estava tentando há muito tempo. E quando eu fiquei grávida com 44 anos, quase que faltaram falar que me internaram no hospício, porque eu era louca, entendeu? Minha família louca. Eu imagino, Pilar. Né? Como é que você, nessa idade agora, você vai ficar grávida de novo? Ao ponto do meu marido, que nunca tinha sido pai de ninguém, ligar para minha mãe e falar assim: olha, por favor, minha senhora, a senhora pode me parabenizar, porque eu nunca fui pai de ninguém e eu tô satisfeita em ser pai. Então, porque para você ver como a minha família é assim, nunca fui criada para isso mesmo. Mas eu acho que eu sou uma curva fora, da, do gráfico ali. Estou falando uma história minha aqui que, enfim, não é uma história muito comum, né? Mas é uma história que eu tenho para falar. Lógico. E, Pilar, para a gente encerrar o nosso papo, você faria alguma coisa diferente? Olha, acho que a minha primeira filha eu fui muito porra louca, talvez eu tivesse feito menos, tivesse encarnado a mãe mais mais cuidadosa que eu fui depois, porque já que eu tinha todas essas possibilidades, né? Uhum. Eu acho que eu fiz algumas coisas assim. Mas quanto à questão de ter vivido a minha liberdade, de poder ter feito, ter tido a maternidade da forma que eu não tenho que me queixar, assim, Uhum. eu faria diferente. Eu acho que eu teria, talvez, da minha primeira filha, eu talvez devesse ter dado a ela mais colo do que eu já dei, do que eu dei, mais, mais atenção, sim, mais isso do que eu dei, mas eu talvez tivesse ter dado mais, porque eu acho que as crianças, se elas podem, se a gente pode dar colo, dar atenção, quando são bebês, principalmente, até na primeira infância, assim, até os 4 anos, assim, eu acho que é o que a gente pode fazer para ter um adulto, né, um adulto bem de cabeça, assim, Uhum. Saudável. saudável emocionalmente. Eu acho que isso é muito importante. Você dar contato físico, essas coisas que a gente sabe hoje em dia, né? Mas que antigamente a gente não sabia. Então é o que era isso, assim. Eu não teria feito nada diferente, não. Eu acho que eu achei minha vocação, né? Depois que comecei assim. Você é Estou super cumprindo, mãe. tô cumprindo aí o minha, a minha profissão. Eu não me aposentei ainda, né? Assim, Tá longe, viu? e todo mundo, né? Agora com a reforma da Previdência, ninguém se aposenta mais, né? Não. Eterno. Então, mas é isso, gente. Eu, Pilar, muito obrigada, viu, por você compartilhar essa história com a gente. Muito nada, obrigada mesmo, adorei. É espero. muito bem-vinda no Manhê e obrigada. Falou, gente. Beijo para vocês. Obrigada, e obrigada para todo mundo que ficou até agora vindo, né, com a gente, conversando com a gente. Semana que vem tem mais manhã. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.